Olá, gente, eu sou a Priscila e hoje eu tô aqui com o André Avelino no 8º podcast da Além das Urnas. Lembrando a todos que o nosso principal objetivo é, nesses tempos de obscurantismo, produzir informação de qualidade. Nos sigam nas redes sociais e compartilhem os nossos conteúdos. E por falar em informação de qualidade, o episódio de hoje está muito especial. Vamos falar sobre temas muito relevantes da política nacional com o ilustre senador Roberto Requião. Contextualizando, Roberto Requião é advogado, é jornalista, urbanista e político brasileiro filiado ao Movimento Democrático Brasileiro. Foi deputado estadual, prefeito de Curitiba, secretário estadual, governador do Paraná e senador da República. Seja muito bem-vindo, senador. É uma grande satisfação para a gente estar debatendo hoje o Brasil com o senhor. Então, senador, a gente gostaria de começar falando um pouco sobre esse ponto da nossa história que foi um momento crucial, que foi o golpe democrático sofrido pela então presidente eleita Dilma Rousseff em 2016. Esse processo, na verdade, acabou sendo chamado de impeachment porque ele acabou levando áreas de ilegalidade, assim, no sentido que seguiu o rito previsto em lei. O senhor usou palavras, nas suas palavras, foi um referendo revogatório, na verdade, que não tem previsão no ordenamento. Mas, assim, a gente observou que, diante do contexto, na forma como ele se deu, ficou evidente para muitas pessoas, tanto aqui no Brasil quanto a nível internacional, que se tratou, sim, de um golpe de Estado. O senhor, a revelia do seu partido, então PMDB, foi defensor ferrenho dessa linha e defendeu muito a nossa democracia naquele momento. Dito isso, a gente queria que o senhor falasse um pouco sobre a tua leitura daquele processo ali, naquele momento da nossa história. E por que o senhor defendeu e defende que foi um golpe? Eu acho que, para quem se debruça sobre o que aconteceu, está tudo muito claro hoje. Foi um golpe de Estado provocado por necessidades geopolíticas norte-americanas e por uma reação do capital financeiro, conhecido como capital vadio, que começa já na Europa. Eu vou lá para trás. A Alemanha cai, o nazismo é derrotado. E a União Soviética, no momento, se consolida de uma forma extraordinária. Isso faz com que os detentores do grande capital na Europa toda fiquem apavorados. E, sob pressão de movimentos sociais, movimentos trabalhistas, se cria o que nós convencionamos chamar de social-democracia. O que é isso? Direitos trabalhistas são consolidados no processo legislativo. As mulheres adquirem o direito ao voto, as minorias são consideradas, e esse processo de social-democracia avança até o momento em que a Rússia também alui. Não vou discutir com vocês os motivos pelo qual o comunismo soviético desabou. Primeiro, foi com a glasnost, o degelo, e depois com a perestroika, que é a reconstrução. A Rússia deixa de viver o comunismo, organizado no processo revolucionário, e o capital financeiro na Europa vai para a revanche. Ele resolve readquirir todos os benefícios e poderio que tinha no período anterior à instauração desse processo social-democrata. Isso acontece suportado num tripé. Primeiro ponto de apoio desse tripé: a precarização dos estados com a valorização dos bancos centrais. O capital financeiro, ancorado no Banco Central, pode tudo, e os estados, na forma em que se organizavam à época, não tinham mais poder do que o poder de polícia para reprimirem as populações que protestavam contra a retomada dos direitos conquistados. Segundo ponto de apoio foi a financiarização das campanhas eleitorais. Custos enormes em rádio, televisão, produção, marketing. Uma espécie de uma guerra híbrida toma conta do espaço eleitoral. E os parlamentares eleitos não têm mais nada a ver com o seu discurso de campanha ou com o programa dos seus partidos. Eles se submetem de maneira absoluta aos seus financiadores.
Terceiro ponto de apoio é conhecido no Brasil, ele é evidente. É a precarização do parlamento. Sim. A precarização, perdoa. Terceiro ponto de apoio é a precarização do trabalho. É o fim da CLT, o fim de aposentadoria pública, o desmonte dos sindicatos, e com isso se restabelece o liberalismo econômico, a volta à barbárie. Hoje se diz muito que o avanço social-democrata foi coisas de esquerda do comunismo, não. Eu acho que a divisão básica é mais antiga. Ela é bíblica. Mateus 6:24. Não podeis servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. E Mamon bíblico não significa nem o diabo nem outro Deus. Em hebraico, Mamon quer dizer única, pura e singelamente dinheiro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro, servir ao capital e à população. Esse processo se estabeleceu no Brasil através da proposta pelo Temer da Ponte para o Futuro, que, segundo consta, foi escrita por uma série de financistas ligados a bancos e pelo Márcio Braga, não é isso? Não, Márcio Coimbra, o presidente do Impesp, onde dá aula o meu amigo Haddad. Foi candidato a presidente do PT. Então, nesse processo todo, a Dilma tinha que ser derrubada. Mas eu não vou dizer que a Dilma era exatamente o oposto disso. A Dilma, em determinado momento, botou o Joaquim Levy no Ministério da Economia e, anteriormente a ela, o Lula tinha o Meirelles, que era a mesma coisa com velocidades diferentes. Hoje, a diferença do governo do Bolsonaro com o do Temer é a velocidade do Guedes, não é a mudança das propostas. É o liberalismo econômico, a barbárie, a regressão, o poder absoluto ao capital e nenhuma consideração pelas populações. E essa luta é bíblica. Vou fazer um parênteses para você. Nesse processo todo, para entendê-lo, a gente pode examinar a questão da Previdência especificamente. Eu já ouvi dizer em blogs, filmetes, documentários, a Previdência Social e o trabalhismo no Brasil são uma herança do fascismo italiano. Ledo engano ou brutalmente. A Previdência surge no começo do século XIX, na Prússia, com o Bismarck. O Bismarck era o chanceler naquele processo de reunificação da Alemanha. A Alemanha nunca tinha se apresentado como Estado único. E ele se inspira em ideias de um economista, sociólogo, filósofo, que já havia morrido na época em que ele estava nesse processo de reunificação. Chamava-se, se não me engano, Johann Fichte. O Fichte fazia a seguinte análise do momento em que vivia. Se a nobreza foi derrotada pela burguesia, porque a burguesia, suportada no seu trabalho e na sua criatividade, se constituiu num poder paralelo ao poder hereditário dos nobres. E a burguesia se transformou em maioria. Os nobres eram minoria. Burguesia por quê? Porque moravam nos burgos, que era a parte externa das muralhas feudais. Então, esse grupo de pessoas que numericamente ultrapassou a nobreza e que, do ponto de vista do seu processo evolutivo e civilizatório, ultrapassou a nobreza, derrota a nobreza. Derrota a nobreza e consagra a sacralidade da propriedade privada. Você vê isso na Revolução Francesa e você vê isso na própria Constituição norte-americana. O Fichte dizia o seguinte: mas hoje essa burguesia e a sacralização da propriedade privada está dominando a Alemanha e a Europa toda. Mas o trabalhador sobrevive e tem como seu único capital a sua força de trabalho. Quando a sua força de trabalho estiola pela idade, ele não tem mais do que viver. E o burguês vive do seu próprio capital, das suas propriedades e dos dividendos que isso possa causar. Mas os trabalhadores, como a burguesia em relação à nobreza, estão aumentando em número de uma forma extraordinária.
e a burguesia vai ser derrotada pelo trabalho da mesma maneira que o trabalho derrotou da mesma maneira que a burguesia será derrotada pelo trabalho, da mesma maneira que a burguesia derrotou a nobreza, o trabalhador vai derrotar a burguesia porque ele aumenta em número. O Bismarck, em cima desse raciocínio, disse o seguinte: não vai acontecer isso na reunificação da Alemanha. E ele cria a Previdência Social, com a participação de contribuição dos trabalhadores e dos empregadores, administrada pelo Estado. Esta previdência que foi feita para unificar a Alemanha, evitar a derrota da burguesia que pretendia a unidade, está sendo destruída no Brasil por essa visão do liberalismo econômico. É uma regressão de mais de 100 anos de idade na história da civilização ocidental. Então você veja que o problema da queda da Dilma foi a revanche do capital financeiro e os interesses geopolíticos dos Estados Unidos. Por exemplo, se depois da descoberta do pré-sal o Lula tivesse cedido o pré-sal aos norte-americanos, nada disso teria acontecido. Porque a corrupção foi um gancho. Os Estados Unidos apoia países com direções corruptas no mundo inteiro desde que seus interesses sejam atendidos. Países não têm amigos, têm interesses, disse já no passado um presidente norte-americano. E o Sérgio Moro foi um instrumento para isso tudo. Ele me empolgou no começo. Eu que levei o Sérgio Moro para falar na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Mas a partir de um determinado momento do desenvolvimento da Lava Jato, a gente percebeu que eles estavam procurando os políticos que se preocupavam com o bem-estar da população. E como a corrupção havia tomado conta da política brasileira, eles selecionaram políticos corruptos no bloco mais progressista e simplesmente livraram e apoiaram, e isso é muito claro hoje com as revelações da Intercept, apoiaram os entreguistas, os que estavam vinculados aos interesses norte-americanos. O Moro entrou de cabeça nisso. Ele era juiz no Paraná e vivia nos Estados Unidos. Não sei como achava tempo para tanta viagem. Agora, já o Dallagnol era um fanático fundamentalista, sem maior expressão, um doidinho, na minha opinião. Com certeza. Bom, a Dilma caiu por isso. A Dilma caiu por isso e pela sua absoluta inabilidade pessoal de contato com parlamentares. Na véspera da votação do impeachment no Senado, eu tinha certeza que nós tínhamos 30 votos. De repente me chega a notícia: o Maranhão vai votar pelo impeachment da Dilma. Cairíamos para 27, precisávamos de 26, 27. Meu Deus, o que aconteceu? Chegou essa notícia ao Lula, o Lula foi visitar o Lobão, ele vai na casa do Lobão, ele oferece um vinho maravilhoso e diz: não, nós vamos votar pelo impeachment da Dilma, porque ela chamou meu filho de ladrão. A Dilma tinha feito esse comentário na véspera do impeachment dela. Daí caiu para 27 votos. E uma parte dos votos que nós teríamos no plenário eram parlamentares, senadores, que não queriam votar o impeachment, não gostavam muito do outro lado, mas que queriam ser governo, porque tinham sido eleitos por interesses financeiros, pessoais ou de grupos, eles queriam todo menos ficar fora do governo. Quando eles viram que os 3 do Maranhão saíram, eles pensaram: mais um sai, o impeachment prevalece. Na manhã seguinte, nós tivemos só 21 votos. De 30 para 21, por causa desse... De 24 horas. Que 24 horas? Não, em horas. É. Interessante. Nesse processo, assim, como é que foi pro PMDB, assim? O PMDB tinha interesse, propriamente, porque ia acabar assumindo a cadeira presidencial. Então, e o senhor e a Cátia Abreu, principalmente, se mantiveram... Cátia Abreu não é do PMDB. Não é mais. Cátia Abreu é uma mulher interessante, com sensibilidade social, mas ela tem um pensamento liberal. Sim, do sim. ponto de vista econômico. Mas Ligado ao agronegócio e tudo mais. Né? Olha, não tinha nada com o PMDB isso aí. Era uma pressão de fora para dentro. Não foi o PMDB que chegou ao poder. Eu sou do PMDB, o que eu fui no poder? Ou no governo do Lula, ou no governo do Temer. Absolutamente nada, eu me opus aos dois. É a pressão geopolítica norte-americana, interesses do empresariado completamente cego,
que está batendo nos seus próprios interesses, que a Ponte para o Futuro acaba com o desenvolvimento econômico industrial nacional. Nós estamos no maior descenso do desenvolvimento industrial da história do país e do mundo. É um erro, o liberalismo econômico é um erro absoluto. Ele é um erro na Alemanha, a Merkel não consegue governar, ele é um erro na Espanha. Ele só tem um acerto em Portugal, que abandonou o liberalismo econômico, subiu os salários, aumentou a aposentadoria e fez investimentos públicos deficitários, como de resto todos os países em recessão no mundo fizeram. A Alemanha de 30, os Estados Unidos na década de 30 também. De certa forma, distribuir renda, né? De certa forma, é distribuir renda e o Estado atuar com mais presença ali na gerência. Na medida em que você aumenta salários, em que você... Sim, isso é em Portugal. Trabalho com o liberalismo econômico. E eu acho que hoje a saída do Brasil é mais ou menos por aí. É uma aliança entre o trabalho e o capital produtivo. Principalmente o capital produtivo das médias e pequenas empresas brasileiras. As multinacionais já estão dentro de outro jogo. Mas essa capacidade de mobilização e diversificação da economia brasileira, aliada ao trabalho, poderiam reverter esse processo nesse momento. Mas disso também não se fala. Eu vejo aí na capela das lideranças, sabe que capela é o coletivo de bugio, né? Eles dizem o seguinte: na minha capela, bugio de fora não entra. Cada grupo tem seus próprios interesses, elabora o seu próprio programa e tem o seu próprio candidato. Isso é, a meu ver, a derrota anunciada da esquerda brasileira. Senador, o senhor comentou sobre a Ponte para o Futuro, né? Foi um programa econômico lançado pelo então presidente Michel Temer para tentar desenvolver o país com uma agenda neoliberal dentro do país. Não é para tentar desenvolver o país, vai jogar o país dentro da proposta globalizante dos Estados Unidos do capital financeiro. Isso, mas o mote era o desenvolvimento do país, né? Era a desculpa. Hoje o Bolsonaro e o Paulo Guedes lançaram uma outra agenda, né? Famosa Projeto Mais Brasil, que também vai de encontro muito à Ponte para o Futuro. Eu até chamaria que é uma evolução da Ponte para o Futuro, mas uma evolução que é uma involução. Você consegue fazer um paralelo entre essas duas agendas e os reflexos para a população Algumas brasileira? políticas compensatórias simuladas. Por exemplo, deixar o trabalhador receber o fundo de garantia. É uma simulação, porque o recurso que vai para o mercado com isso é pequeno e o número de pessoas beneficiadas também não será fantástico. É a mesma coisa, é a agenda da ponte para o futuro do liberalismo econômico com mais velocidade. E isso não dá certo. Eu tenho certeza absoluta que nós não iremos a lugar algum a não ser a uma crise brutal. É o confronto dos despossuídos, do povo completamente marginalizado com os interesses do capital financeiro. O que eles estão viabilizando é concentração de renda. É tudo para o capital, tudo para os bancos e nada para o trabalho. Bom, e olhando esse panorama que a gente tem passado aqui no Brasil, a gente também olha para os nossos vizinhos aqui e consegue identificar crises, se não iguais, similares ou próximas a que a gente enfrenta aqui. A gente vê o reflexo dessas crises na eleição ocorrida na Argentina agora, no golpe que a gente verifica na Bolívia, nas ebulições que a gente vê nas manifestações do Chile. Para o senhor, isso é parte de um mesmo projeto de neoliberalismo, do novo Big Stick americano aqui na América Latina, ou são ebulições locais? O petróleo da Bolívia está a 4 dias e meio, 5 dias da costa do Texas. O da Arábia Saudita, 45 a 50 dias de navio. O petróleo da Bolívia é fundamental para o projeto de hegemonia norte-americana. E o fato da Argentina ter sobrado com o projeto neoliberal só reforça a imagem que eu tenho e isso vai acabar com o país também. Não há nenhuma possibilidade de sucesso. Então, eu acho que todos eles são orquestrados pelos mesmos interesses e, mais do que isso, pelos interesses geopolíticos norte-americanos. E capital financeiro. E por uma ilusão fundamentalista dos liberais. Existem liberais, existem pessoas que ainda acreditam nisso. Eu me perguntava agora há pouco pelo Twitter se o Armínio Fraga,
que está propondo agora uma visão mais keynesiana e dizendo que com a pobreza, com a redução da pobreza, não vai haver nenhuma possibilidade de desenvolvimento. Se ele é, na verdade, um discípulo de Mamon, recém-convertido ao cristianismo, ou um canalha arrependido. E a postura do atual governo, assim? A postura do atual governo, do governo Bolsonaro. Questão da base da Alcântara, da Eletrobras, da própria Embraer, que agora foi, até mesmo do pré-sal. É a submissão absoluta aos interesses norte-americanos. Você veja bem, não há luta contra a corrupção, o Queiroz está solto. Ninguém sabe ainda quem mandou matar a Marielle, mas eles estão aí entregando Alcântara. Do ponto de vista estratégico do Brasil, não seria, a meu ver, uma coisa de fundamental importância. Do ponto de vista simbólico, é fundamental. É a entrega de um projeto de pesquisa espacial do Brasil aos Estados Unidos. Ou seja, é a anulação da possibilidade do Brasil entrar nesse ramo da colocação em órbita de satélites, de foguetes e tudo mais. Simbolicamente é terrível. Mas muito pior que tudo isso foi a nomeação no general brasileiro como subcomandante do Sul dos Estados Unidos. Voltando um pouquinho no assunto Lava Jato, né? O senhor foi autor da Lei de Abuso de Autoridade. Como que o senhor entende que a Lei de Abuso de Autoridade pode fazer evoluir a atuação do Ministério Público, do Judiciário, e o reflexo disso na democracia brasileira, combalida sem a confiança que a gente tem nas instituições? A Lei de Abuso de Autoridade foi formulada por ministro do Supremo Tribunal Federal, quando caiu na minha mão, 7 anos antes. E tinha sido assinada pelo Renan Calheiros. Por que eu digo que tinha sido assinada? Porque o ministro não pode mandar um projeto de lei, a comissão não pode mandar para tramitar no Congresso. Então o Renan assinou para tramitar, ficou parada. Quando eu peguei esta lei, eu solicitei a juristas, juízes federais, professores, promotores, advogados do Brasil inteiro opinião. Tive opiniões do Sérgio Moro, tive opiniões do Fachin, e daí eu pedi também para o Ministério Público Federal. O Janot me mandou um anteprojeto. E esse anteprojeto tinha que ser assinado por alguém também. Foi assinado pelo Randolfo Rodrigues. Daí eu pus em votação e nós rejeitamos o projeto anterior do Renan, que não era totalmente ruim, mas estava já atrasado em função da realidade conhecida, 7 anos depois da sua elaboração, e passamos a trabalhar em cima desse projeto do Janot, assinado pelo Randolph. E eu redigi em cima desse projeto um outro com a colaboração dos juristas e das inteligências do setor no Brasil inteiro. Tanto que o Randolph votou contra o projeto. Não é? E esse projeto foi aprovado. É um projeto que garante o fim da impunidade para abusos de poder de agentes públicos. Pode ser um fiscal municipal, estadual, federal, pode ser um político, um juiz, um promotor, um fiscal da Receita Federal. Põe um freio no domínio e na discricionariedade absoluta do agente público. E a Lava Jato, nós vimos pela Intercept, que foi totalmente manipulada. E eu não estou dizendo a você que o Lula não podia ser processado em face das acusações que recebeu, mas ele não foi processado, ele foi arcabuzado, ele foi liquidado. E, na verdade, quem foi ferido de morte nesse processo foi o direito penal brasileiro e o processo penal. A minha opinião se estende a essa questão. Tem que anular essas sentenças e, se quiserem processar o Lula, que recomece. Com certeza. Em relação agora também, a gente, em virtude de todo esse processo, a gente vê essa flexibilização aí da Constituição de direitos e garantias fundamentais, que é a prisão em segunda instância. O que o senhor acha sobre isso, senhor? É bobagem, porque a cláusula é pétrea, no que diz respeito. Ninguém será condenado a não ser por sentença transitada em julgado. Fazer, e eu não acho que seja irrazoável, enxugar um pouco os recursos. Daí não se trata de cláusula pétrea da Constituição, da organização judicial. Ainda no desdobramento disso, a gente vê que agora o Congresso está caminhando, enfim, está sondando sobre uma nova Constituinte, até por inconformismo com esse posicionamento. O senhor acha que não vai sair? Você acha que esses deputados vão abrir mão do mandato
para se submeter a uma nova Constituinte, ainda seria um perigo para o Brasil, porque nós estamos num processo da grande mídia taxar todo o processo político de corrupto, todo o político de ladrão, no interesse geopolítico dos Estados Unidos e do capital financeiro. Até em virtude disso, hoje está um pouco difícil a gente saber o que é verdade, né, com as fake news. Absoluta liberdade de expressão e democratização dos meios. Até para entrar nisso que o senhor falou, dessa questão de que hoje de mídia e tudo mais, hoje a gente está com um pouco de dificuldade de saber o que é verdade, né? As fake news foram bastante decisivas na eleição de 2018, acho que até, de certa forma, o próprio senhor também acabou sendo prejudicado nesse processo. Como que as próprias pesquisas de opinião também acabam induzindo muito, né? Então, uma pesquisa de opinião que já induz com uma fake news, talvez sobre uma pesquisa de opinião, então acaba sendo devastador para o processo democrático. Como que o senhor enxerga esse papel das mídias e como é que a gente vai conseguir combater elas para 2022, se a gente vai conseguir ter um aprendizado agora para conseguir se vacinar? Vou te contar o que aconteceu comigo. Diziam, eu vi isso em tuitadas e meios de comunicação desse frauta, esse ator pornô, Joyce Asper, que eu tinha uma aposentadoria de R$450 mil por mês. E dentro do Ministério Público do Paraná se forjou também uma fábrica de acusações falsas. Eu briguei contra o pedágio de uma maneira radical. Eu entrei com mais de 40 ações contra o pedágio. O Ministério Público não me apoiou em nenhuma delas, e nenhuma delas foi julgada. Quando o Rich assumiu, como eu tinha entrado com essas ações todas, na qualidade de governador, ele desistiu das ações, fez um acordo com os empreiteiros, e todo mundo sabe o que foi esse acordo. Ele já está com cadeia e passeia por aí com uma tornozeleira de grife no pé, com a qual ele frequenta o ginásio de esporte do Country Club. Foi muito bem. Daí, o que eu vi nesse processo todo, com apoio das denúncias da Intercept? Eles queriam lançar o Dallagnol ao Senado. Então, um promotor passava a dizer publicamente: a corrupção do pedágio passou por todos os governos, os 3 governos, o meu também. Daí, no dia seguinte, a Globo, a Folha de São Paulo, publicava: denúncia indica que a corrupção do pedágio passou o governo do Requião também. Daí eles pegavam esta notícia e publicavam numa mídia paga da internet a 6 ou 7 milhões de paranaenses que têm se é que tem tudo isso. Daí publicavam o seguinte: o Requião era o chefe da quadrilha do Conselho de Contribuintes. A Globo publicava a Folha e eles pegavam a publicação e reproduziam na internet de uma forma brutal. Então era uma fábrica de fake news e uma condução da opinião. E isso foi uma coisa evidente. Por exemplo, nessa última eleição, no dia 7, o nosso trem e a notícia da Ibope, desses meios de pesquisa, diziam que eu seria o senador mais votado do Brasil. No dia seguinte, eu perdi a eleição. Por que isso aconteceu? Pela desmoralização da política, todo político é ladrão, por essa guerra pessoalmente dirigida à minha imagem, e por outro fato, puseram o Beto na cadeia, daí diziam o seguinte: o Beto continua candidato, o Requião está eleito, então temos que votar no Arnes ou no Rio Visto, senão o Beto vai ser o segundo. E eu deixei de ser senador, porque para mim, como cigano, não alterou nada, eu continuo militando do mesmo jeito, com ou sem mandato. Mas, então, na verdade, assim, a gente passou, assim, até o Além das Urnas propriamente refletiu muito sobre esse processo durante a campanha eleitoral e na verdade, o que a gente queria, assim, é tentar, para 2022, estar um pouco mais vacinado quanto a isso, assim. O senhor acha que vai dar tempo, que a gente vai conseguir alertar as pessoas para essa questão de fake news, de indução de opinião, de literalmente montar um material falacioso, reproduzir ele a larga escala, por meio pago, por tiro no WhatsApp, enfim, e tudo mais? Ou a gente ainda não está conseguindo, do modo geral, assim? Mas o que eu vejo é que isso só seria possível, basicamente, com a criação de uma frente política
e eles estão montando propostas hegemônicas. Nós temos candidato, o nosso candidato é o fulano, a nossa proposta é esta, e o outro diz, não, o meu candidato é o cicrano, e o cicrano tem apoio de um cara de Harvard, e o outro tem apoio, não sei de onde, são grupos políticos. Frente política não se faz assim. Frente política se caracteriza por se opor a alguma coisa. Frente política diz não. Frente política conhecida com sucesso no Brasil foi o PMDB. PMDB, você sabe por quê? Não tinha delineada em detalhes uma proposta política. Se tivesse uma proposta política, cada grupo teria uma e não haveria possibilidade de unidade. Era Frente Política contra a Ditadura. O slogan era PMDB, você sabe o porquê. Cada pessoa tinha uma ideia de por que a ditadura atrapalhava a sua vida e nós conseguimos a redemocratização. Partido é outra coisa. O partido propõe para o município, para o Estado, para a nação, para a inserção da nacionalidade no concerto das nações. A hora é de uma frente política. E o exemplo é o de Portugal. É uma frente política contra o liberalismo, investe dinheiro deficitário do Estado para a retomada da economia. Até porque, numa crise, só quem é capaz de investir é o Estado que não procura lucro. Quem procura lucro não vai investir nunca se não houver possibilidade de consumo. A proposta da Ponte para o Futuro, do Temer, do Bolsonaro, dessa gente toda, é o Brasil produtor de commodity, o Brasil celeiro do mundo. É um retrocesso para a gente, na verdade. É uma volta ao Estado colonial. Agricultura e mineração, que são as commodities, em escala, significa alta tecnologia e mecanização. E isso é igual a desemprego. Então, daí eles propõem o fim de todas as garantias trabalhistas para tentar uma espécie de um modelo chinês do começo do desenvolvimento da China. Quando os capitais americanos saíram dos Estados Unidos para não pagar o preço do trabalhador americano e dos seus impostos, foram para a China. E a China convivia com uma relação quase medieval de trabalho. Não tinha garantia alguma ao trabalhador. Então, por incrível e paradoxal que possa parecer, foi uma evolução para o trabalhador chinês ter um emprego industrial, que garantia o seu almoço e o jantar da sua família. Agora, aqui já é diferente. Nós passamos pela evolução do movimento trabalhista do Ocidente, pela CLT do Getúlio Vargas, que eu tentei demonstrar que veio da Alemanha, e o povo conheceu uma vida bem melhor e outros caminhos, não vai se submeter a uma regressão à Idade Média. Então, isso vai por água abaixo, é um erro. Agora, por parte de alguns, é um erro ideológico, que funcionam como crentes numa fração da economia, e por parte de outros, eles são os tais financistas. São os economistas que são pistoleiros de aluguel do capital e dos interesses geopolíticos de outros países. O Guedes trabalhou no Chile. O Guedes foi um dos fundadores do BTG. O BTG, logo de saída, fundou 34 sucursais em paraísos fiscais. Todo mundo que fala em modernizar o capitalismo fala em acabar com os paraísos fiscais. O Guedes, que é o mentor da nossa economia, fundou 34 agências. Logo, era um banco com uma concepção pirata, sem nenhuma sombra de dúvida. Então, eles não estão preocupados com o Brasil, com a população, estão preocupados com a acumulação de capital e com a redução do Brasil a uma condição de subnação, país associado aos Estados Unidos e a outros interesses. Eles não vão muito longe. E o Bolsonaro não é nada disso. Bolsonaro é um animador de picadeiro, utilizado pela mídia e pela Globo, surgiu numa oportunidade, e o Bolsonaro é o animador de picadeiro, enquanto o Guedes, o Maia e o capital financeiro vão introduzindo na legislação, com o apoio de um Congresso totalmente alienado e corrompido, a troco de emendas, nomeações e de alguns setores religiosos com fanatismo sem sentido algum, vão introduzindo na legislação o neoliberalismo que vai explodir esse país. Senador, o senhor há pouco falou sobre a criação de frentes, né? Sobre a dificuldade da criação de frentes aqui no Brasil. Para nós aqui, que somos do campo progressista, assim dizendo, né?
a gente tem alguns quadros que se destacam e até foram candidatos, alguns deles, na última eleição. A gente tem o Ciro Gomes, a Manuela Dávila, o Boulos, o próprio Flávio Dino no Maranhão. Agora temos o Lula em Você liberdade. acaba de destruir a frente. Se tivermos uma eleição presidencial, pode ir com qualquer um desses candidatos, não tem nenhuma restrição no processo de redemocratização, de retomada do espaço democrático no Brasil, em apoiar o Boulos, o Lula, o Haddad, o Ciro Gomes, o meu amigo lá do Maranhão. Mas não é por aí. Se a frente se estabelecer em torno desses nomes, ela desaparece imediatamente, ela entra num conflito interno. A frente tem que ser a frente pelo Brasil e contra o liberalismo econômico. Tem que propor o quê? Referendo revogatório de toda essa legislação existente até hoje, que está implementando os interesses do capital e dos Estados Unidos. E o restabelecimento da democracia. A frente é isso, contra o liberalismo econômico. É a moda portuguesa, é uma geringonça que eu estou propondo. A gente está preocupado com 2022. Ninguém mais do campo progressista, por assim dizer, quer perder mais uma eleição, porque né, a gente já teve uma destruição das nossas instituições aí, já nesse primeiro ano, né, pela reforma trabalhista, pela reforma da Previdência, que vão ser devastadoras para o trabalhador, para a população de baixa renda e tudo mais, e até mesmo esse desprezo, esse menosprezo pelos direitos humanos, do campo de vista LGBT, de mulheres, enfim. Como nossa preocupação, na verdade, é pela tua experiência, como é que a gente vai enfrentar isso em 2022? Porque falar de liberalismo é o ponto, né? Mas, assim, a gente tem... Assim, como é que a gente vai acessar as pessoas? A política de emprego. O problema do Brasil é emprego. Ninguém está interessado em saber se é o Haddad, se é o ciclano, o beltrano, o fulano. É uma política de emprego, mobilizações, e o Congresso Nacional, que é o pior da história do Brasil, também é sensível a mobilizações populares. Porque essa gente não tem nada na cabeça, mas eles desesperadamente tentam manter a influência e o mandato. Se a rua fizer pressão, eles mudam de posição também. Ainda nessa ideia de congresso e de ser o pior congresso da história, como que o senhor enxerga a atuação desses movimentos parapolíticos? Como o MBL, o Acredito, o Renova. Não são movimentos parapolíticos, são movimentos políticos financiados pelo capital. O senhor acredita que a influência deles dentro dos partidos que já são esfacelados pelos interesses não são mais partidos ideológicos, né? Já se deu, ou seja, o Bolsonaro dissolveu o PSL agora, criou um outro partido aí, uma aliança libertadora, uma aliança... É absolutamente ridículo. Agora, esses movimentos existem, são financiados pelos interesses do capital. E a financiarização da política é que levou a isso. Porque as pessoas não tinham mais programa, nem pessoal no seu discurso, e não respeitavam o programa dos seus partidos. E, por outro lado, surgiram aí 40 partidos que não têm programa algum. Eu entrei no PMDB, era o Partido das Classes Populares. O Partido das Classes que não segue os interesses do grande capital. Das mulheres, dos trabalhadores, do povo, das minorias. Se transformou no que é hoje? O PMDB é o partido do Bolsonaro e do Guedes. Daí me pergunto, por que você não sai do PMDB? Bom, então teria que perguntar por que eu não saio do Brasil também, que é governado pelo Guedes e pelo Bolsonaro, pelo Rodrigo Maia. Porque a gente está numa luta dentro de uma estrutura. Eu não tenho, nesse momento, motivo para abandonar o PMDB, porque os outros partidos são diferentes. A pergunta que eu faço é o seguinte: o Ciro pode não gostar disso, por exemplo. Seria, como foi o PMDB no passado, o PT, o instrumento da frente política? Eu acho difícil. Difícil porque ele não abandona a sua visão hegemônica. O Lula disse outro dia: o PT não surgiu para apoiar, mas surgiu para ser governo. Bom, daí o PT está se isolando do resto das visões econômicas e sociais do Brasil. O momento é de frente para derrubar o liberalismo econômico. Posteriormente, os partidos têm que se colocar para o povo brasileiro decidir o caminho que quer para a economia, para a política, para a organização social. Ora, no momento, eu acho que isso não acrescenta nada.
Você vê, isso que o Lula está dizendo é magnífico para o PT do Nordeste do Brasil. Vocês dois sabem que isso não ocorre aqui no Paraná e em Curitiba. O horror aos partidos políticos fez 74% de votos em Curitiba. Então, se o PT se abrisse, na condição que o PMDB se abriu, de uma frente política nesse momento, ele estaria prestando o serviço que o PMDB fez. Mas quando ele se fecha hegemonicamente, se fala no PT e lembram de quem? Lembram da Petrobras, disso, daquilo, do Paulo Bernardo, dessa gente toda. Daí você não está conseguindo ampliar. A frente política deve dizer também Lula livre e anular os processos do Lula. Porque os processos do Lula são simbolicamente o aviltamento do processo penal e do direito penal brasileiro, e do direito brasileiro. Isso é uma verdadeira loucura. Ainda nessa ideia da frente e de como traduzir o que a frente defende, que seria essa política de emprego e renda para a população. A frente é a favor do referendo revogatório, na anulação disso tudo, da volta do Brasil para os brasileiros. Agora, a frente, por exemplo, no poder, nesse momento, ela agiria como age Portugal. Política de emprego contra o neoliberalismo, aumenta o salário mínimo. O Armínio Fraga está aí dizendo que sem acabar com os desníveis de renda não há possibilidade alguma de desenvolvimento. Está lá o Donaldo nos Estados Unidos dizendo que só há desenvolvimento com proteção da indústria nacional e do trabalho nacional. É uma verdade absoluta no mundo. Isso não significa o xenofobismo, o nacionalismo de direita, o ódio a minorias e a outros povos e outras formações étnicas. Isso tem que ser mantido ao lado da fraternidade e do amor entre as pessoas. Não pode ter uma visão corporativa. O corporativismo é a manifestação coletiva do individualismo. Agora, a frente tem um processo. Você está eliminando esse processo. Não, agora só vale o meu candidato. Se não for o meu, não tem importância. Então, daí o que vai acontecer? É a derrota anunciada. Você tem do outro lado o governo, a sua máquina, um orçamento pobre, mas o suficiente para comprar meios de comunicação e comprar o Congresso Nacional. Você tem o poder financeiro dos grandes bancos e o interesse geopolítico dos Estados Unidos para comprar parlamentares, opinião e os pequenos meios de comunicação. Se você não tem uma aliança do lado de cá e tem essa tentativa hegemônica, você não vai a lugar algum. Eu simpatizo com todos eles. Eu sou amigo do Haddad, eu gosto muito do Lula, eu sou amigo da Dilma. Conheço todos eles com os defeitos e as qualidades. Eles devem conhecer os meus também. Mas o problema não é esse. Sem uma unidade, nós estamos fadados ao insucesso. Pelo menos no médio prazo. Mas ainda que a gente... Eu acho que é o fim e acaba, cai por absoluta ineficiência das medidas tomadas. Exatamente, era nesse ponto que eu queria entrar. Porque assim, ó, esse atual modelo que a gente vem vivendo desde da ponte para o futuro, ela traz essa narrativa de que sem arroxo e sem corte de direitos, a gente não consegue oferecer os empregos, não consegue melhorar a vida do brasileiro. Como que essa frente, combatendo o neoliberalismo, conseguiria traduzir isso para o trabalhador brasileiro, para a população que a gente não precisa atingir? Vai levar o trabalhador ao desemprego e à miséria, certamente, vai levar. Nós tivemos recessões recentes da história do mundo. A alemã, da década de 30, e dos Estados Unidos, da década de 30 também. Na Alemanha, a economia foi entregue, já na época do Hindenburg, era um economista alemão que chamava-se Horace Greeley Yarmach. Esse cara assumiu a economia no dia seguinte e ele não era mais um economista liberal, ele era um alemão. Primeira medida tomada, a Alemanha só comprava de quem comprava da Alemanha e só pagava em produtos alemães. Por quê? Para escapar da opressão do Tratado de Versalhes e da cobrança de quase toda a produção, produto interno da Alemanha, o PIB da Alemanha, como indenização de guerra. Eles não podiam fazer mais nada. Posteriormente, ele criou o que, na época do Itamar, chamavam de Plano Real, que era a indexação da moeda alemã do marco a uma cesta de cereais. Eles acabaram com a inflação numa semana na Alemanha. Depois modificaram a vinculação. Foi o que o plano desses malucos fizeram. É uma cópia
do plano do Chassi na Alemanha. E já isso foi em 23. Na década de 30, ele assumiu de novo o comando geral da Alemanha e criou o MEFO. O que era o MEFO? Uma moeda não inflacionária. O MEFO era o seguinte: a Alemanha vivia com todos os seus capitais existentes pagando e aplicando na Bolsa, para pagar a dívida da Alemanha. Eles aplicavam na Bolsa e se reproduziam na Bolsa. Não tinha nenhum capital investido produtivamente. Era o capital improdutivo, o capital vazio. O Chassi fez o seguinte: jogou para baixo a taxa Selic, que lá não era esse o nome, evidente. E os capitalistas alemães disseram: meu Deus, se não tem mais a possibilidade de rolar a dívida pública alemã com os nossos capitais, isso vai virar pó. Por que queria virar pó? Porque lá atrás, como hoje temos um real, não havia conversibilidade da moeda. Se fosse dólar, você ia investir em outro lugar do mundo, se fosse uma moeda conversível. Então ia virar zero. Aí o Chassi disse: não vai virar zero, senão vão poder rolar mais dessa forma improdutiva. Mas nós estamos criando um plano de desenvolvimento industrial com as grandes empresas alemãs, principalmente do setor metal mecânico, que eram fortíssimos, e estamos garantindo que, se vocês puserem o dinheiro nessas empresas que reconstroem a infraestrutura alemã, vocês terão 4,5% de juros ao ano, de renda ao ano, além de lucro ao ano, além do processo inflacionário. Em 6 meses, a Alemanha acabou com o desemprego. Os Estados Unidos foi inspirado na Alemanha, mas com um conteúdo social mais expressivo. O Henry Ford se apropriou naquela época de ideias do economista que chamasse Taylor. O que o Taylor dizia? Se aumenta a produtividade de uma empresa ou de um país, especializando o trabalho e não aumentando a carga horária. O Ford pegou essa ideia e jogou na linha de montagem. E começou a fazer aquele Fordinho de uma forma maravilhosa. Um grupo se especializava na fundição do motor, o outro na montagem da caixa, disso, daquilo. E aquela série de grupos na linha de montagem baixou de forma extraordinária o custo de produção do automóvel. A economia americana, que era diversificada, embora estivesse vivendo a recessão dos anos 30, acompanhou o Taylorismo, o Fordismo, o Taylorismo na linha de montagem. O presidente era o Roosevelt. E o Roosevelt resolveu dar um maior prêmio da história dos Estados Unidos para o Ford, Franklin Delano Roosevelt. E o Ford recusou o prêmio. E o Roosevelt: mas por que você recusou? Disse: presidente, porque a linha de montagem que está sendo encampada por toda a economia produtiva norte-americana vai inviabilizar definitivamente o desenvolvimento do país. Mas como? Todo mundo vai aumentar a produção. Não vai ter quem compre e vai ter uma quebra definitiva. Se, meu Deus, o que eu faço? O Henry Ford dá 2 conselhos. Primeiro, por lei, reduz a carga horária. Ponha mais gente no mercado de trabalho. Segundo, por lei, aumente o salário. Ponha mais dinheiro no mercado de consumo. E aí começou o New Deal, um novo pacto. Além disso, o Roosevelt começou a fazer investimentos deficitários do Estado. Criou as autoridades do Vale do Tennessee. E, com isso, construiu hospitais, escolas hidrelétricas. O Exército tomou conta da dragagem dos portos, não é nem a Marinha lá. E essas medidas todas feitas a partir de investimento de recurso público, de uma forma de reconstruir a infraestrutura. Não foi só isso. Para a época, ele investiu pesadamente na agricultura pela rapidez de recuperação. Ele tinha as famosas conversas ao pé do rádio, que não tinha televisão naquela época. E numa delas ele dizia o seguinte: se as cidades queimarem, os campos se levantarão e reconstruirão as cidades. Se os campos queimarem, as cidades morrerão de fome. Outra ele dizia: em cada propriedade uma galinha, em cada não sei o quê, um poste de energia elétrica. Era a eletrificação rural. E viabilizou o crédito para as pequenas propriedades. Introduziu campos de plantação de milho para se transformar em alimentação padrão americana. E, paralelamente a isso, não é? A indústria andando. Acabou tendo ainda o recurso terrível da entrada na guerra, que obrigou um esforço brutal de aumento da produção, e depois
nos famosos tratados que transformaram o dólar em moeda praticamente única no mundo. Mas você veja, a renovação americana teve essa preocupação com o trabalho. Mas na crise, se o Estado não investir, ninguém investe. Você, de repente, verifica que o salário do trabalhador foi reduzido a nada. Você vai produzir o que se ele não pode comprar? Teto de gastos entra nessa linha, né? Gastos é nessa linha, de acabar com o investimento público. Embora há uma clareza muito grande de que nós estamos investindo mal em muitos setores. Quando o Bolsonaro lança essas propostas liberais, uma boa parte da população acompanha, tem muita coisa que também estava errada e que não era corrigida. Então, um determinado governo criava uma empresa pública num determinado momento da economia, ela era fantástica. A economia passava aquele momento, a empresa pública continuava funcionando com plano de cargos e salários e briga por mais verbas e não tinha utilidade alguma. E, de repente, os funcionários não tinham o que fazer, não iam nem trabalhar, mas estavam brigando pelos salários. Então, esse tipo de estabilidade do funcionalismo público, essa irreversibilidade de empresa, tinha que ter alguma correção. A lei da Previdência tinha que ter alguma correção, mas não as correções que fizeram, que não foi correção, foi supressão. Eles se aproveitaram de alguns defeitos da estrutura, essa estrutura social-democrata do Brasil, para acabar com ela e não para corrigi-la. Assim, essa questão até da Previdência propriamente, de acabar com a Previdência, até da reforma trabalhista, de disponibilizar menos empregos, às vezes a questão das horas extras e tudo mais, mecanizar, está muito contextualizando com no oposto disso que o senhor estava falando, no sentido de o trabalhador ter cada vez menos dinheiro, menos capital para consumir, né? Ter uma precariedade de vida, e o Estado aqui também não está investindo. A gente está indo para uma crise mesmo. O salário diminui o emprego, diz que o pobre não economiza, que ganha mais do que precisa para viver. Agora, se esse capital fosse dirigido de forma produtiva, estaria cumprindo aquela função que o Papa diz. Respeita-se o capital que, investido, produz emprego e salários e faz avanços tecnológicos. E tem função social, né? Está mudando, o Brasil está regredindo. Por exemplo, a Alemanha agora reduziu a carga horária dos setores informáticos Emprega mais, para né? 30 horas, bancos e setores informatizados. Teve uma empresa japonesa que reduziu a carga horária também, para apostar no aumento da produtividade, com a redução do trabalho, a especialização, tempo para pensar, para viver. Então, o mundo está funcionando assim. E com o avanço da mecanização e da automação, o emprego vai mudar nos próximos 20, 30 anos. E vai mudar como? Você vai fazer o quê com a população desempregada? Então, o capital se apropria dessa mais-valia tecnológica, que é o conhecimento em ciência e tecnologia produzido pelo mundo inteiro. O capital se apropria disso e vai descartar a população? Vai propor o que é a eliminação da população? Não. Tem que crescer a política social. Esta economia feita com a mecanização e com a tecnologia alta de trabalho, de tempo, tem que ser revertida em favor das pessoas e não a favor da acumulação de algumas pessoas. Então, é isso que está em jogo. Por isso eu digo a você, não há como esse processo tardio liberal produzir no Brasil. Ele estava falido na Europa. O mercado comum não aguentava mais o liberalismo econômico. E ele pediu asilo no Brasil. E está tendo asilo por parte de um grupo de idiotas e de fundamentalistas vinculados a algumas igrejas evangélicas, não todas, comandados pelo interesse norte-americano. O senhor consegue traçar um paralelo assim, com o Chile, que está acontecendo no Chile, a Revolução do Chile? O Chile jogou o liberalismo econômico, o Chile aumentou a produtividade do país e diminuiu o salário dos trabalhadores. Ele simplesmente viabilizou esse processo todo para a acumulação de algumas pessoas. E a população acordou. Então, o modelo brasileiro proposto por essa gente é o modelo chileno. É um absurdo total. O que a gente queria, na verdade, é meio que isso, assim, porque hoje, quando a gente está dentro de um contexto, a população olha e não consegue ser, o presente ele acaba sendo obscuro, né? Então, se a gente olhar para o Chile, a gente vai ver que o que a nossa economia hoje está gerando, Na pele.
não é com conversa. Nós estamos, talvez, ajudando a formar quadros médios, que entendem mais ou menos o que está acontecendo, mas a base da população é o militante, e vai funcionar quando for impulsionado pela sua própria tragédia pessoal. E, ao lado disso, né, para sair desse raciocínio, que era um raciocínio de 50, 100 anos atrás, a grande mídia resolve isso vacinando e anestesiando a população. O golpe do Bolsonaro foi dado pela Globo, não só pela internet. A internet ajudou a clandestinidade das informações. Eu, por exemplo, eu só soube dessas agressões todas a mim, do volume que elas tinham, depois que eu perdi a eleição, que ele me mostrar. Eu não sabia que estavam fazendo isso comigo, porque a mim não chegava. Era a internet dirigida em universo selecionado. Também estavam mandando para os fundamentalistas religiosos, para alguns setores da economia, quando, na verdade, os governos que eu fiz foi exatamente o contrário dos efeitos dessa crise econômica. Eu dizia que estava baseado o meu governo na Carta de Puebla, que é a opção preferencial pelos pobres, ou seja, pelas pessoas, pelo emprego. É uma visão cristã do processo econômico. Por fim, a Bolívia, senador, o golpe que teve na Bolívia, o senhor entende esse processo também dessa forma? Olha, bateram muito no Morales porque queria se reeleger. Ele já era presidente pela terceira vez e iria para a quarta vez. Isso, numa cabeça formal de um brasileiro, na minha, no primeiro momento, o que esse cara queria? Se eternizar como presidente. Mas é bom não esquecer que a Merkel está na Alemanha desde sempre. O Putin, a Merkel está desde 2005. O Putin está há 20 anos no poder, ninguém reclama. No Brasil, o poder não muda há muito tempo, desde que criaram o Banco Central. Porque ele é comandado pelos interesses do capital financeiro a partir do Banco Central. E há, inclusive, propostas de Banco Central independente. A última quem assinou foi o Renan Calheiros, no Congresso. Nós seguramos lá. Agora eles estão de novo com essa conversa. Mas, mesmo sem ser formalmente independente, ele tem sido independente. Os banqueiros têm conduzido a política do Brasil. Diretoria? Dilma foi o desastre dos bancos, que vinham governando através do Banco Central. Quem é que mandava na economia? No Lula. Era o Meirelles, não era o Lula. O Lula entrou com as políticas compensatórias, com a sua sensibilidade social. Mas a economia estava fracassando pela condução do Meirelles. Então, os bancos se perpetuam no Brasil. Por isso, a minha tese é essa. Frente política, aliança entre o trabalho e o capital produtivo contra o capital vadio. Senador, a gente está aqui chegando a 1 hora já da nossa gravação, é o tempo do nosso podcast, mas eu queria fazer uma última pergunta. Canalhas, canalhas, canalhas. Quem são os canalhas da República Brasileira? Tancredo Neves. Eu repeti na tribuna do Senado uma frase de Tancredo Neves quando consideraram, se não me engano, o jogo lá fora do Brasil, quando estava dentro do Brasil. Canalhas. E não tem nenhuma visão fraterna, nenhuma visão solidária com o seu próprio povo. Estão agindo no seu próprio interesse e nos interesses dos capitais que os financiam e dominam no processo político. É uma canalice o que estão fazendo com o Brasil. É o que eu digo a você, repetindo. O Armínio Fraga, que agora está dizendo que é impossível um crescimento econômico numa sociedade tão desigual. Ele era um crente de Mamon, um discípulo do Mamon bíblico, ou era apenas um canalha que agora está arrependido? Muito obrigada, senador. A gente vai encerrar aqui, então. Muito obrigado pela tua participação. O nosso canal está sempre aberto para o senhor, para o futuro, eventualmente alguma outra entrevista. Foi uma excelente aula para a gente, na verdade. E é isso, a gente encerra por aqui, então. Sigam a gente nas nossas redes sociais, acompanhem os próximos episódios. É isso, obrigada.